Bom dia, querido internauta. Estamos mais uma vez neste lugar para poder aprender a palavra de Deus. Te convidamos para que nos acompanhe, te convidamos para que partilhe esta live. O nosso desejo é que muitos sejam alcançados pela palavra de Deus, porque se não pregarmos essa palavra, Jesus Cristo não há de voltar. Aliás, Ele nos incumbiu esta missão. Então, estamos aqui para partilhar consigo a palavra do Senhor. Estamos em Maputo, Moçambique, África. Acompanhe-nos, querido irmão. Para iniciarmos com o nosso estudo, vou convidar a irmã Rassaina para nos dirigir a Deus. Vamos orar. Oremos, maravilhoso és tu, Senhor, que habita nos altos céus. Pedimos, Pai, para que o Senhor possa enviar seu Santo Espírito para que o estudo da sua palavra possa ser de entendimento para nós e que possamos compreender conforme que o Senhor quer. Seja conosco, nos abençoe, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Estamos na segunda lição, as alianças de Deus conosco. Deus é um Deus de alianças, é um Deus que faz pactos com seu povo, é um Deus que faz acordos com seu povo. E esses acordos são divididos por duas partes. Temos acordos bilaterais, temos acordos unilaterais. Quando se fala de acordos, há regras para se cumprir em ambas partes. Irmão Bituel, mas antes de ir para si, irmão Bituel, o texto que nos guiou esta semana está no livro A2, que diz o seguinte: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Alianças de Deus conosco, acordos. Irmão Bituel, acordos bilaterais e unilaterais. O que tem a dizer com relação à lição do sábado à tarde? Em primeiro lugar, quero desejar boas-vindas aos internautas que nos acompanham aí deste lado e desejar, acima de tudo, um feliz sábado a todos nós que aqui estamos. Alianças de Deus conosco. Deus é o Deus de alianças. E quando falamos aqui das alianças, ou das alianças quer bilaterais, quer unilaterais, sempre temos a ideia de que isto é só entre os governantes, acordos bilaterais e acordos unilaterais. Mas à luz da palavra de Deus, nós vemos Deus como o mentor de todas essas alianças. A título de exemplo, quando o pecado surgiu e Deus determinou que tinha que destruir o mundo pelo dilúvio, do mesmo modo, Deus prometeu que para sempre o mundo teria com ele o sol, teria com ele a lua, e que ele nunca mais ia destruir o mundo por chuvas. Essas alianças, que é uma aliança unilateral, esta não depende, não é uma aliança condicional. Não depende se é pecador ou não, não depende se é justo ou ímpio, não. Todos até hoje vê o sol. O mundo não é destruído, embora existindo pecadores, porque Deus prometeu que não mais destruiria o mundo com chuvas. Outra aliança que nós vemos unilateral diz assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Nós encontramos isso em Gênesis 8, 22. Então,
Existem no mundo pessoas boas e más. E Deus não deixa de cumprir com as suas promessas. Esta é uma aliança unilateral. Porém, tem alianças bilaterais. Quando Deus chama o povo de Israel e Deus firma um pacto com este povo, que eles seriam os guardiões dos seus mandamentos, das suas leis, e que eles seriam um povo peculiar ou exclusivo de Deus, e que, se eles fizessem isso, guardassem e ensinassem às demais nações em seu redor, Deus seria o Deus dele, e Deus seria o Deus das bênçãos e não maldição. Deus seria o Deus da vida e não da morte para eles. Então, esta aliança, que é conhecida como uma aliança bilateral, é uma aliança condicional. Ou seja, você faz-me isto e eu dou-te aquilo. Porém, esta aliança é a aliança que Deus concede a todos que amam a sua verdade. Este é o meu comentário em nome de Cristo Jesus. Muito obrigado, irmão Betuel. Querido irmão, estamos a falar alianças, acordos que o nosso Deus tem para conosco, ou acordos, alianças que Deus fez para com a humanidade. Irmã Rassaina, sábado à tarde, acordos bilaterais e unilaterais. Eu vou lhe fazer uma questão. Imagine o povo a cumprir todos os mandamentos que Deus determina. Ele cumpre, guarda e segue tudo aquilo que está na Bíblia. Aliás, lemos aqui de Deuteronômio 28, 1 e 2, que diz que se vocês aguardarem os meus mandamentos, vocês irei vos exaltar. Agora imagina um povo que vai cumprir todas essas coisas e Deus não cumprir. O que é que seria? Condenaríamos a Deus? Lembre-se, estamos a falar de acordos. Sim. Ambas partes, uma das partes não cumprir com um dos acordos, tem que haver sanção. Então, como é que seria para a questão de Deus se não cumprir a sua promessa? Primeiro, devemos ver o seguinte. Sempre que Deus promete algo, Ele cumpre. E não importa o tempo que vai levar para que isso possa se concretizar. Eu gosto muito da história do Abraão. Deus fez uma aliança com ele e disse que faria dele uma grande nação. Mas se calhar Abraão pensou que Deus iria começar dele, ele tivesse muitos filhos, para que fosse a partir de exatamente ele, dos filhos dele, que surgisse essa grande nação. Mas vimos que Abraão nasceu Isaac, Isaac nasceu Jacó, Esaú, e foi a partir de Jacó que as nações, ou a grande nação de Israel, foi feita. Mas foi uma aliança que foi feita para Abraão. Então, acabou não sendo exatamente Abraão a receber como tal aliança, mas partiu para Jacó. Então, nós podemos perceber o seguinte: Deus nunca faz uma promessa e Ele não cumpre. Mas sabemos que o tempo de Deus e o nosso tempo não é o mesmo. Então, Deus tem seu tempo, Ele vê se esse é um tempo que seria bom que Ele recebesse isso ou não. Às vezes, Deus pode te dizer: espera mais um pouco e eu te darei o que você quer, ou eu irei cumprir com a minha promessa. Certo, irmã Rassaina. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Jesus Cristo, o nosso Salvador, veio. Então, Deus sabe o tempo, o melhor tempo para com a sua humanidade. O nosso conselho é que quando você ora, quando você jejua, quando você deixa as suas súplicas nas mãos de Deus, querido irmão, saiba esperar. Espere no Senhor. Ele vai te responder. Mas a resposta às vezes tem sido não
às vezes, vou te dar, dependendo da sua necessidade. O maior problema, né, querido irmão Betuel, o maior problema nosso é pedirmos aquilo que nós desejamos, não aquilo que nós necessitamos. Não é isso? Exatamente. Então, o nosso maior problema é pedirmos a Deus aquilo que nós achamos que nós queremos. Mas Deus, Ele nos dá aquilo que nós necessitamos. É isso. Vamos para a lição do domingo, que fala a aliança da salvação. Querido irmão, abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, verso 13 e 14. Depois vai abrir no livro de 1 de João 5, verso 13. Mateus 10, 22. João 6, 29. E 2 de Pedro, capítulo 1, versos 10 e 11. Aliança da salvação. Irmão Betuel, o que é que tem a dizer a respeito da lição do domingo? Aliança da salvação. Qual é essa aliança? Aliança da salvação. Esta é uma aliança bilateral, porque ela está condicionada. A salvação não é para todos, irmãos. Deus dá a todos, mas não é para todos. É para aqueles que vê e crê em Jesus Cristo como Salvador. A salvação foi conhecida e é dada a conhecer no santo e sagrado nome de Cristo Jesus. Só somos salvos em Cristo Jesus. Esta é a condição. Mas há aí um porém. Muitos dizem que não, basta apenas crer em Jesus Cristo, já estou salvo. Não. Jesus Cristo diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E os mandamentos deles não são diferentes daqueles que Moisés já nos ensinou. Os 10 mandamentos. Então, isto está condicionado. Quem ama Jesus, obedece à lei que ele próprio estipulou, que são a lei de obediência. E que não é fácil, não é um fardo, não é difícil guardá-los. Porque quem ama a Jesus Cristo, cumpre com aquilo que Jesus Cristo cumpriu. Jesus guardou plenamente a lei de Deus para nos mostrar quão amável é a lei dos 10 mandamentos. E que isto não seja um fardo, e não é um fardo para nenhum dos que diz seguidores de Cristo Jesus. Então, esta aliança bilateral, não unilateral, é concedido-nos em Cristo Jesus. E só para ver, Paulo dizia assim, quanto a mim, já estou sendo oferecido como por oferta de libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Isso está na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a 8. Vejam a certeza que Paulo tinha, que ele ia ao descanso, que ele ia ser aquela oferta de libação. Lembramos antes que Deus deu regras que para que alguém pudesse chegar a Jesus, a lei da graça já existia no Antigo Testamento, mas como é que ela estava espelhada? Ela estava espelhada através do cordeiro que tira o pecado do mundo. Sempre aquele cordeirinho que quando um pecador pecasse ia levar ao altar que representava Jesus Cristo e ia pôr a mão lá, confessava os seus pecados. Era o cordeiro e que tinha que ser sacrificado. Aquele cordeiro não ia só de balde. Era preciso ser acompanhado, aquela oferta pacífica, junto com a oferta de libação. Ou seja, oferta de bebida. Então,
Paulo já se comovia, já se sentia como sendo aquela oferta de bebida, porque a oferta específica que representava Jesus Cristo, o Cordeiro, já tinha sido morto. Então ele, por pregar a verdade, por pregar este evangelho, já se sentia como a oferta de libação. E ele dizia: eu já venci a minha carreira, já fiz tudo, nada mais me resta senão a coroa que Cristo me entregará naquele dia da sua vinda. Ele acreditava na segunda vinda de Jesus, que ele ia ter a vida após a ressurreição, quando Cristo voltar. Isso é o que cabe a qualquer cristão. Todos nós que vamos ao pó da terra, nós sabemos que a nossa chance de ganharmos a eternidade estará onde? Na ressurreição, quando Cristo voltar, na sua verdadeira glória, na sua majestade, com os anjos vindo dos céus para o resgate daqueles que dormiram esperando nele lá na sepultura. Então, isto para mim, esta aliança em Cristo Jesus, esta aliança bilateral, é uma aliança que Deus concedeu a toda a humanidade, concedeu ao todo o universo, mas ela é condicional. Está condicionada para aqueles que amam a Jesus, guardando a sua lei. Que comentário rico, meu querido irmão Betuel. Queridos, está conosco o irmão Alberto Jorge, também está conosco o irmão Gift Cília, está conosco o irmão Jackson Abimana, também está conosco a irmã Cândida, também está conosco vos convidamos neste momento, queridos irmãos, queridos nossos internautas, a estar conosco até ao fim desta lição. Nos acompanhem e partilhem esta live, na verdade, para que muitos sejam alcançados com esta palavra. Irmã Rassaina, a aliança da salvação. Algo a dizer a respeito dessa lição? Na verdade, é só para acrescentar, né? Porque o irmão Betuel já disse praticamente tudo. Devemos ter a noção de que a aliança da salvação é algo que é concedido a todos. Por ser uma aliança bilateral, nós devemos cumprir determinados padrões. E quais seriam esses padrões? Será que é só acreditar em Jesus Cristo? Será que é só guardar os mandamentos? Será que é só você trabalhar? Ou é só você ter fé? Mas bem sabemos nós que somos salvos pela graça. Então devemos saber que para ser salvos devemos viver conforme Cristo viveu e devemos ter Cristo como nosso modelo. Jesus guardou os mandamentos, ele pregou o evangelho, ele cuidou dos pobres, dos órfãos. Então é um conjunto de coisas. Não é questão de você separar, eu só vou fazer isso, eu só vou guardar tantas leis, eu vou fazer só isso. Não. Mas é um conjunto de coisas. Muito obrigado, irmã Rassaina. Eu dizia que estão nos acompanhar os irmãos. Temos aqui a irmã Gércia, temos a irmã Simone, temos o irmão Lourenço. Todos esses irmãos estão nos acompanhar. Também temos a irmã Yurka, temos o irmão Janaina, acho que é uma irmã, Janaina Mendonça. Queridos, nos acompanhem, partilhem esta live. O nosso desejo é que Cristo volte, mas para Cristo voltar, essa mensagem deve ir até as zonas mais recônditas. Estamos aqui pregando, falando, estudando a palavra do Senhor.
Segunda-feira, ouvir com atenção. Ouvir o quê, irmão Betuel? O que é que nós devemos ouvir? Acima de tudo, é ouvir a palavra de Deus. O ouvir, não somente ouvir, como também obedecer a palavra de Deus. Seguir os seus critérios que Deus já previamente concedeu-nos na sua Sagrada Escritura. Lembrando que estamos aqui a conversar em torno da Bíblia, porque a Bíblia diz que devemos conversar em torno dela. Está lá em 2 de Timóteo 3, 16 e 17. Paulo, aconselhando a Timóteo, diz: toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus e proveitosa para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução, a fim de que o homem de Deus esteja plenamente preparado para executar toda boa obra. Então, aqui estamos a conversar em torno da palavra de Deus. E devemos ouvir com atenção esta palavra de Deus. Visto que muitos têm falado que não é só ouvir, obviamente, nós temos um exemplo, basta também, não é só ouvir, temos também crer, não é? Obviamente, e vermos a manifestação dos milagres, porque uma coisa é ouvir, crer e ter a manifestação de milagres. Muitos falam assim, mas eu digo assim: se o milagre nos garantisse passaporte para os céus, o primeiro povo ou as primeiras nações que já estariam no céu, não estariam aqui na terra, era o povo de Israel. Porque este povo viu milagres que nenhuma outra nação já viu. Este povo ficou presente na glória e manifestação do Deus vivo. Eles viram um monte tremendo em chama. Viram Deus falando numa chama de fogo. E o monte tremia. E a voz de Deus era como voz de muitas águas. Eles viram esse estremecer todo. Eles viram a glória que a nós até então é uma promessa. Mas eles viveram e vivenciaram isto. Mas como ouviram somente, e isto não foi acompanhado de fé, conforme diz Paulo, o que é que aconteceu? Nem levou muito tempo, bastou Moisés sair de lá, eles voltaram a fazer um bezerro de ouro. Uma nação que teve este privilégio. Então, eu podia dizer que não basta só ouvir, conforme diz a lição, ouvir com atenção. É preciso que este ouvir com atenção seja acompanhado com ouvir com fé. Como diz Paulo lá em Hebreus 4:2, diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Eles ouviram os 10 mandamentos, ouviram o evangelho a ser anunciado a eles, que Deus ia dar bênçãos e maldições, ia dar vida e morte. Se eles perseverassem, eles iam colher as bênçãos e iam escolher a vida. Foi Deus lá em Deuteronômio 28, Deus já te diz: escolhem a vida, escolhem a bênção, porque Deus fez uma aliança com este povo, fez um pacto. Deus entregou as suas leis, a primeira constituição do universo, a primeira constituição que tutela todas as outras repúblicas existentes neste mundo. Foi Deus o primeiro legislador, foi Deus o primeiro constitucionalista, e deu a quem? Ao povo de Israel, para ser guardião das suas leis e espalhar a sua lei para todo o universo. Mas vimos este povo que foi dado isso, o que ele faz? Pega o seu próprio Senhor, que veio para salvar e pacificar a terra, e faz o quê? Mata-o. E como se não bastasse, não crê mais nele. Os judeus não creem em Jesus.
Os judeus continuam até hoje sacrificando o cordeiro, porque eles não creem em Jesus como Messias. Mas estava profetizado. Se Deus não tivesse profetizado em sua palavra que o povo dele, com quem ele fez aliança, não ia crer nele, isso também para nós seria surpresa. Mas Deus nos avisou que não iam crer. Por isso que o evangelho saiu deles e passou para quem? Para os gentios, que somos nós. E hoje nós cremos pela manifestação da palavra de Deus, que Deus, na realidade, nos conduz. Então temos que ouvir com fé. Porque a eles também foi pregada, mas não ouviram, não tiveram essa certeza. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova do que se não vê. Essa é a definição mais certa, segundo fala lá Paulo em Hebreus 11, versículo 1. Então, se nós temos a certeza que ao ouvirmos com atenção, ou seja, com fé, e obedecermos tudo aquilo que Deus prescreveu e preestipulou na sua própria palavra, não resta dúvida, irmãos, que a salvação é certa. Assim como disse Paulo, você tem que ter a certeza daquilo que você crê. Por isso que ele diz, eu já terminei a minha carreira e venci a fé. Agora nada me resta, senão esperar aquele que, no verdadeiro dia, na manifestação da sua vinda, vai me dar o troféu. Esta é a minha contribuição quanto à lição de segunda-feira, ouvir com atenção, o que eu digo é ouvir com fé. Muito obrigado, irmão Betuel. Querido nosso internauta, abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 28, 1 a 14. Ali vai encontrar uma descrição muito bonita, onde Deus diz, se escolher guardar os meus mandamentos, então eu te darei isso. Mas também, se não escolher, a vida sabe as consequências. Na verdade, Deus respeita o livre arbítrio que está em nós. Irmã Rasaina, Deus nos promete tantas e ricas bênçãos se nós obedecermos a Ele. Agora, imagine uma pessoa, um irmão, que dá todos os dízimos, mas tem dificuldades, adoece sempre, sempre está nos hospitais, sempre, quer dizer, não tem um pão de cada dia. Como é que podemos dizer, como é que podemos entender isso? Primeiro dizer que Deus cuida de todos os seus filhos. Então, muitas pessoas têm reclamado, por exemplo, eu passo fome. Tem várias pessoas que passam necessidade, tem falta de comida, não conseguem ter as 3 refeições durante um dia, vamos dizer, como base, não conseguem isso. Mas se essas pessoas prestarem atenção, elas podem nunca ter dormido um dia sem comer. Deus pelo menos lhes concede uma refeição. E também temos várias passagens bíblicas, temos várias histórias que nos falam de pessoas que adoraram a Deus com todo o coração, mas mesmo assim passaram por necessidade. Mesmo assim sofreram. Mas devemos saber que a coroa que nós vamos receber não está aqui nesse mundo, não está aqui na terra, mas está na segunda vinda de Jesus Cristo. Então devemos ter essa noção. Não importa o quanto você vai sofrer aqui na terra, não importa o quanto você vai sofrer aqui no mundo, mas tendo a certeza, tendo a fé de que Deus, na segunda vinda de Jesus Cristo, você irá para os céus com Ele, você irá receber tudo que você lutou aqui neste mundo. Essa é uma das maiores bênçãos. Então, dizer que estou a passar necessidade, muitos de nós passamos, mas quando somos fiéis, oramos e pedimos a Deus, Ele nos dá, porque Ele prometeu várias bênçãos para nós. Então Ele nos concede, mas também devemos ter noção de que o diabo não está aqui para te deixar em paz. Todo crente sofre.
Todo crente sofre, todo crente passa necessidade, todo crente tem uma dificuldade. Então, o Satanás está ali para te colocar meio balanceado. Será que Deus mesmo está a me ouvir? Será que Deus está a ouvir minha oração? Será que Deus está comigo? Será que Deus me abandonou? Será que esse Deus existe? Pessoas estão a viver, não adoram a Deus, não vão à igreja, não estudam a palavra dele, mas estão bem estáveis financeiramente, mas tem coisas que um crente que pode sim estar a passar necessidades, mas que Deus lhe concede. Então devemos ter essa noção de que ser crente ou adorar a Deus não quer te dizer que você não vai ter falta de nada, não vai passar nenhuma dificuldade. Pelo contrário, quer dizer que você vai ser muitas vezes tentado por Satanás. É verdade, irmã Rassaina, o crente passa por várias dificuldades. O sofrimento, é a falta de pão, é a doença, muitas coisas que, na verdade, o crente... Querido nosso internauta, estamos com problemas técnicos, mas retomamos. Queira mais uma vez nos acompanhar e partilhar esta live. Estamos na lição da terça-feira, irmão Betuel. Honre o Senhor. Orar é o quê? Ore ao Senhor. Como nós devemos ou podemos orar ao Senhor? Sabemos que Deus é o Deus das primícias. Ele é o Deus que ocupa o primeiro lugar em nossa vida. Não somente em nossos bens materiais, porque Ele é quem nos concede todos os bens materiais, mas também Deus deve fazer parte, em primeiro lugar, na nossa vida, através do nosso caráter. O nosso caráter tem que ser um caráter primordial, semelhantemente ao caráter de Jesus. Por que eu digo isso? À luz disso, vemos em Provérbios, o livro escrito por Salomão, o rei Salomão, a quem Deus o concedeu sabedoria para reinar no lugar de seu pai Davi. Salomão, lá em Provérbios, de capítulo 3 até mais adiante, ele fala tudo quanto Deus já fez por ele. Nós sabemos muito bem que Salomão, ele, no fim do seu reinado, ele se arrependeu de todos os deleites que ele teve. Salomão foi um homem, posso dizer assim, infiel, foi um homem adúltero, foi um homem que praticava, vamos lá, como é que se diz na gíria mais popular, na gíria mais moderna, a questão de ele ser polígamo, tinha várias mulheres. Um homem com 700 esposas reais e 300 concubinas, ao todo 1000 mulheres. Salomão era quem tinha deleites eróticos de grande manifestação. Salomão foi alguém que também foi idólatra, porque chegado a certo tempo ele foi adorador de Moloque, sacrificava pessoas para um determinado Deus. Então, foi este Salomão que teve sabedoria e que teve todos esses deleites todos, quando ele escreve na sua carta para que ficasse como testemunho para nós. Ele diz, de tudo quanto o homem faz, nada é senão vaidade. Então, lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 a 14, ele dá o fecho da história. Ele diz o seguinte, de tudo quanto confere ao homem, nada mais é senão temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então, isto nos prova que Deus, ele tem que ser honrado como Deus das primícias, como aquele que nós entregamos todos os primeiros frutos a Ele. Nós devemos orar a Deus como sendo Deus a primícia em tudo quanto fazemos. Se Deus não estar colocado em primeira posição em nossas vidas, certamente que nós estaremos a adorar o verdadeiro Deus.
porque Deus é primícia em tudo. Jesus Cristo, quando esteve nesta terra, disse: eu não vim aqui fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então nós também temos que nos deleitar em preservar o nosso caráter, em primeiro lugar, a Deus. Então, honrar a Deus, acima de tudo, eu acredito que seja colocar Deus em primeiro lugar e ser Ele o dono de todas as primícias em nossas vidas. Aí eu tenho a certeza que colheremos bênçãos e não maldição, colheremos vida e não morte. Isso é que eu entendo no honrar a Deus, que é a lição de terça-feira. Muito obrigado, irmão Betuel. Querido nosso internauta, abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3, de 1 a Deus. Você ali vai encontrar as promessas que estão lá. Deus é o Deus de promessas, basta nós cumprirmos a sua palavra. Irmã Rasaina, honre a Deus. Orar a Deus vai muito mais além de você simplesmente dar dízimo ou o quê. Mas orar a Deus, nós devemos reconhecer o quanto Deus é grande e o quanto Deus nos ama, o quanto Deus tem cuidado de nós. Então, o orar a Deus é uma demonstração de amor que cada um de nós deve fazer a Deus. Porque muitos podem dizer: eu adoro a Deus, eu gosto de Deus, mas porém as pessoas não honram a Deus, porque Deus fez muitas alianças nas nossas vidas, mas nós devemos cumprir determinadas alianças. Sabemos que tem alianças bilaterais, então tem certas alianças que nós devemos também fazer alguma coisa. Então Deus pede para que nós possamos lhe honrar em alguns materiais, e sabemos bem que na lição da terça-feira nos fala sobre honrar a Deus com nossas primícias, né? Fala sobre, vou pegar nos dízimos e nas ofertas. Mas a lição da quarta-feira fala muito disso a fundo. Mas na lição da terça-feira nos dá uma pequena introdução acerca disso. Nos mostra que devemos orar com primícias. O que seria a primícia? Seria a primeira coisa de tudo. A todos que dão dízimo, mas primeiro recebem e vão fazer suas compras e não levam primeiro a receber seu salário, chegar, tirar. Essa parte é de Deus e depois começar a fazer suas coisas. Fiquem a saber que isso é um grande erro que todos nós temos cometido e se não sabíamos. Orar a Deus com primícias é reconhecer que Deus está acima de qualquer coisa. É ter seu salário, ter seu dinheiro, não importa se é diário, é mensal, mas todo o dinheiro que tiver à mão, antes de você comprar qualquer coisa, tirar a parte que corresponde a Deus. Seria honrar a Deus com todas as nossas primícias. E Deus irá fazer com que nossos celeiros transbordem. Deus irá nos dar entendimento. Deus irá nos dar capacidade de gerenciar todos os nossos bens. Deus vai nos dar capacidade de poder guardar o salário, o dinheiro que você vai restar. Você vai ver que vai fazer coisas maravilhosas com ele. Porque tem pessoas que recebem e depois de 2, 3 dias já está passando necessidade. Deus irá nos dar capacidades de poder gerenciar tudo que nos vem à mão. Muito obrigado, irmã Rasaina. Honrar o Senhor. Primícias, irmão Betuel, peço para fazer um mini resumo a respeito das primícias. Como é que funcionava no Antigo Testamento? Porque, na verdade, temos que fazer esse resumo para entendermos melhor. Primícias, como é que funcionava? E hoje, será que funciona do mesmo jeito? Neste caso já avançamos para a lição de quarta-feira, que é o pacto do dízimo. Ou seja, a aliança no dízimo. Deus fez várias alianças. Temos a aliança da salvação, que já vimos posteriormente. Temos a aliança no Sinai, que é as tábuas dos 10 mandamentos. Temos agora a aliança ou o pacto do dízimo. Pacto do dízimo, 10ª parte. Estamos a ver Deus aí como
um dos mentores da tributação financeira. É Deus quem tributa a partir de certo tempo, lá já desde os dias de Abraão, quando Abraão venceu na guerra, e lá ele foi entregar o dízimo de quanto tinha, tudo quanto tinha ao sacerdote Melquisedeque. E este pacto passou para todos. Jacó também, a fugir do seu irmão, levantou um altar ao Deus que lhe apareceu pelo caminho e disse que quando Deus lhe preservar a vida, ele daria o dízimo de tudo quanto Deus lhe proviesse em mão. E este pacto continua, o pacto do dízimo. Mas um aspecto fundamental é, o dízimo ele é falado muito no Antigo Testamento. E poucos casos faz-se referência do dízimo, aonde? No Novo Testamento. Aliás, se você entrar na Bíblia, você não vai apanhar no Novo Testamento uma palavra falando de dízimo. O dízimo está lá no Antigo Testamento. Mas esta lei ficou ultrapassada, esta aliança ficou ultrapassada. Não, queridos irmãos. Assim como também a lei dos 10 mandamentos, que não é pautada no Novo Testamento e está lá no Antigo Testamento, ela não ficou passada. Ela cumpre-se até hoje. Como este pacto do dízimo, nós podemos ter a certeza que ele cumpre-se, porque Deus é o Deus das primícias. No Antigo Testamento, antes de foice ou enxada entrar na terra para fazer a recolha, Deus exigia com que os primeiros frutos da plantação, assim como os frutos das árvores, vinham todos para onde? Para a casa do Senhor. É assim como Deus estipulava. E Deus diz, a 10ª parte. Hoje é a 10ª parte dos meus rendimentos, daquilo que eu ganho. E eu tenho que colocar logo a prioridade a Deus, dando primazia a Deus. Porque Deus não é o Deus de sobra, nem Deus dos restos. O Deus é o Deus das primícias. Deus é aquele que não leva o que sobeja. Ele leva aquilo que é primordial. E a boa nova no meio de tudo isso, conforme nós encontramos lá em Malaquias 3:10, Deus diz, quando nós o dedicarmos e o honrarmos em primeiro lugar com o fruto das bênçãos que Ele nos concede, Ele ia fazer o quê? Ele ia repreender o devorador. Para quê? Para que o nosso bolso ou o nosso celeiro não fosse um celeiro vazio. Aquele que quando entra um valor já tem um destino para ser dado. E a gente fica sem cumprir com todas as nossas necessidades. Deus repreende e Deus nos dá bênçãos quando nós o honramos com este pacto primordial que é o pacto do dízimo. Nós não colhemos maldições, mas sim colhemos bênçãos. E dízimo é o primeiro salário. Antes de você levar para as tuas despesas, a primeira conta que tu deves fazer é com Deus. E 2, o dízimo não é seu, o dízimo não é nosso, o dízimo é de Deus. A 10ª parte é pertencente a Deus. A tua parte são os 90%, mas a 10ª confere a Deus. Para quê? Para o Evangelho. Deus já determinou que a 10ª parte é para o Evangelho, para anunciar o Evangelho, para levar o Evangelho até os confins do mundo. E isso Deus concede aos administradores fiéis. Como Deus vai dar dízimo, vai dar bênção a alguém que não é fiel devolvedor daquelas bênçãos que Deus o deu? Como? Porque muitos fazem isso. Alguns até cronometram os seus salários. Olha que eu recebo 20 ou 15 e aí já sei que o meu dízimo é por aí 25 ou aliás é aí 2,5 ou 1.500, esse é o meu dízimo, o resto prontos, eu devo cuidar. Mas Deus abençoa mais por ver a fidelidade dessa pessoa e dá-lhe por surpresa uma mais-valia, um bônus. E a pessoa vê que não. Com este bônus, o meu dízimo chega já a 50 mil. Não, eu vou continuar a dar os 1.500 ou os 2,5. Não. Aí Deus já te testou e te pesou na balança e viu que não estás a ser o fiel administrador. Dízimo são as primícias.
A primeira coisa. E Deus se agrada quando você coloca Ele em primeiro lugar, pois Ele sabe que você o honra desse jeito. Muito obrigado, irmão Betuel. Rico comentário. Não só para evangelho dízimo serve, mas lembre-se da palavra do apóstolo Paulo. Ele diz: os que pregam a palavra, que vivam da palavra. Quando você devolve os dízimos, na verdade você está ajudando aqueles que pregam o evangelho. Querido internauta, o dízimo é verdadeiro. Hoje, sim, devemos devolver a 10ª parte do Senhor. Olha, não estou a dizer que podemos, eu estou a dizer que devemos. É uma obrigação. Irmã Rassaina, colocar Deus em primeiro lugar. Estamos na lição da quinta-feira. A lição da quinta-feira fala que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. É uma lição que pode parecer para muitos simples e para outros complicado. Por quê? Porque o que seria buscar primeiro o reino de Deus? Nós sabemos que vivemos no mundo cheio de correrias, é necessário escola, trabalho e sempre tem coisas que nos ocupam. Mas também devemos saber separar primeiro as coisas de Deus. Primeiro, devemos saber ao acordar, buscar a Deus. Ao deitar, buscar a Deus, durante nosso dia, buscar a Deus. Então, nós devemos fazer isso, dizer essa aliança, buscar primeiro o reino de Deus, é também uma aliança que nós devemos cumprir. E tem lá coisas que nós devemos fazer, que é devemos confiar em Deus, porque uma pessoa que busca primeiro o reino de Deus, ele confia em Deus, ele caminha, ele não teme, porque sabe que tem um Deus lá que o guarda. E ele ora sempre que cai, ele pega, sabemos que o diabo está sempre a nos tentar. Ele sempre ora e pede perdão a Deus para que o Senhor possa perdoar os pecados dele. Então, essas são práticas que todo crente pode desenvolver para ter uma boa relação com Deus, para buscar primeiro o reino de Deus. Porque, como eu já havia dito, a nossa coroa da vida não vamos receber aqui, mas sim na segunda vinda de Jesus Cristo. Então, há necessidade de nós buscarmos primeiro o reino de Deus, porque teremos uma recompensa na segunda vinda de Jesus Cristo. Mesmo que passe por várias dificuldades, confie nesse Senhor, confie em Jesus Cristo, guarde os seus mandamentos, faça a sua vontade. A coroa, em breve, mas muito em breve mesmo, virá. Irmão Betuel. Mas antes do irmão Betuel, querido internauta, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, de 25 a 33. Tem muitas promessas que Deus fez para seu povo. Irmão Betuel, busque primeiro o reino de Deus. Comente um pouco para podermos fechar esta lição. Te convidamos, querido irmão, para nos acompanhar. Partilhe mais uma vez esta live, para que muitos, na verdade, conheçam a palavra de Deus. Busquem primeiro o reino de Deus. Irmão Betuel. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós vimos Jesus Cristo no seu ministério terrestre durante 3 anos e meio, desde o seu batismo até a sua morte e ressurreição. Quando ele ascendeu aos céus, nós vimos que ele só falava do reino de Deus. Ele falava dos céus. Maior parte da pregação dele era falar do reino de Deus, o reino de paz, o reino de bondade. Quando ele dizia, na casa do meu pai há muitas moradas, eu irei para os céus ir vos preparar o lugar. Quando ele dizia, busquem em primeiro lugar o reino dos céus. O que ele quer dizer? Jesus Cristo está nos administrar claramente que no céu existe paz, existe amor, existe bondade, existe benignidade, existe
Todos esses frutos provém dos céus. Se nós queremos estar em paz num mundo de turbulência como o mundo que nós vivemos hoje, nada nos resta senão buscarmos o reino de Deus. E o reino de Deus está nos céus. Deus administra o universo através de onde? Dos céus. Jesus está nos céus, o Espírito Santo está na terra. Jesus intercede por nós nos céus. E nós devemos sempre buscar a Ele através da arma que Ele nos concedeu. Que arma é essa? O poder da oração. A oração faz milagres. Por isso eu convido aos internautas que não descredibilizem a oração. Deus recebe todas as orações feitas, todas as orações sinceras, que a pessoa dobra e em clamor a pessoa clama por uma justiça. Deus recebe, mas porém Deus tem o seu tempo de agir. Espera somente no tempo de Deus, mas busque o reino de Deus que está nos céus. Todos os dias, fale com Deus, não saia de casa. E não volte a casa ou durma sem fazer a oração a Deus. Isso é perigoso. Satanás tudo vai fazer para que você não ore. Mas lembre-se, querido irmão, você tem um poder nas suas mãos. O poder da oração. E isso não precisa você ter fé de igreja, não. Deus, Jesus é quem nos deu. Porque Jesus sempre quando orava, na oração que Jesus nos ensinou, o que Ele disse para nós? A oração do Pai Nosso. Quando orais dessa maneira, Pai nosso que estás no céu. Jesus reconhece que Deus está no céu. E de seguida o que dizia Jesus? Vinde a nós o seu reino. O reino de Deus está lá. O reino de paz, o reino de bondade, o reino que procede dos céus. O reino que procede de cima para baixo. Não o reino que procede de baixo para cima. O reino de baixo é Satanás, nós já sabemos. O nosso reino, a pátria, conforme diz lá Tiago, a nossa pátria está onde? Está nos céus. De onde também almejamos ou esperamos em quê? Ao nosso Senhor. É este meu primeiro comentário. Muito obrigado, irmão Betuel. Rico comentário. Querido internauta, mesmo que passe por dificuldades nesta terra, lembre-se que nós dissemos que a coroa em breve virá. Aquele que prometeu é verdadeiro, é justo e fiel. Leia, querido internauta, no livro de Apocalipse. Abra agora no livro de Apocalipse, capítulo 21, nos versos 4. Eu quero te deixar com esta palavra. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa é a palavra do Senhor. Essa é a promessa de Deus. Creia apenas. Tenha fé de que Jesus Cristo em breve voltará. Senhor nosso Deus, nós agradecemos neste momento pelo estudo que o Senhor nos concedeu. Pedimos para que nos dê força, nos dê ânimo. Neste mundo, sim, há sofrimento. Neste mundo, sim, há doenças. Neste mundo, sim, há dor. Mas queremos pedir que nos dê forças. Queremos pedir que o Senhor nos acompanhe sempre. Acompanhe-nos durante todo o dia. Dê-nos um bom descanso. Abençoe toda a igreja. Abençoe todo querido internauta que esteve a nos acompanhar. Guarda ele, proteja cada lugar. Esteja com todo mundo, Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Feliz sábado. Feliz sábado para si. Basta só ver o diácono aqui.